Sem dúvida que esta situação pandémica nos veio trazer uma realidade completamente diferente, inclusive nós na nossa especialidade na endocrinologia. Nós lidamos muito com a doença crónica, e nomeadamente os doentes ou que já tenham hipotiroidismo, também muitas vezes abandonaram as consultas, por vezes abandonaram, eu tenho vários que abandonaram a terapêutica e, portanto, se já tinham sintomas depressivos, com um isolamento social, com esta carga também de perda de emprego, com o stress associado, em doentes que tinham patologia ficaram pior e aqueles que não a tinham, ou que já tinham alguma predisposição genética para vir a desenvolver patologia da tiroide. Eu nunca tive tantos doentes com patologia da tiroide agora, pós o primeiro confinamento, em que houve uma precipitação de um aumento excessivo e muito mais do que é habitual, de, por exemplo, doenças de Graves, que são doenças autoimunes da tiroide precipitadas pelo stress. Eu chegava a ter, num consultório, num período da tarde, de 20 doentes, 6 doentes de novo com doença de Graves, e era uma situação que às vezes eu apanhava um por mês. Portanto, vamos ver a diferença que existe nesta situação pós-pandémica. Tudo, e não só, portanto, doenças autoimunes, portanto, quer doença de Graves, quer tiroidite de Hashimoto, que posteriormente desenvolvem hipotiroidismo, mas incrivelmente também tem muito mais patologia oncológica da tiroide. Portanto, ou seja, ou porque houve algum descuido, porque as pessoas deixaram de fazer os seus exames de rotina, ou porque talvez o próprio stress e o isolamento, ou seja, cada vez mais nós percebemos que a parte psicológica está ligada à biológica e, portanto, não podemos desconectar uma da outra, e acho que isto é transversal a todas as especialidades e praticamente a todas a outras patologias. E, portanto, de facto, quando pensamos a relação de Covid e a relação com a patologia tiroideia, dado que a grande maioria das doenças da tiroide são autoimunes, sem dúvida que houve um aumento muito elevado desta patologia, e depois mais tarde, quando houver estudos robustos que possam comprovar, agora empiricamente não temos qualquer dúvida em relação a isso. O hipertiroidismo, em algumas situações desenvolveram hipotiroidismo, e doentes em hipotiroidismo que não tenham ainda o diagnóstico, muitas vezes as queixas do hipotiroidismo confundem-se com as queixas depressivas, portanto é o cansaço, o não ter vontade de levantar, a tristeza, o choro fácil, o ter muito frio, pronto, aumentar ali um pouco o peso, porque a pessoa sente-se mais deprimida, também não vem à rua, está mais em casa, a queda de cabelo, que também muitas vezes nas depressões também está associado. Portanto, muitas vezes são situações que se confundem e, portanto, cada vez mais nós percebemos que esta situação do Covid, para além do Covid em si, tem esta questão do isolamento. As pessoas criaram medos, fobias, e atrás dessa fobia vem muitas vezes a depressão, e às vezes não será apenas só depressão, pode ter mesmo, em termos biológicos, hipotiroidismo e tiroidite de Hashimoto na sua base, sem dúvida. O hipo é mais ou menos, portanto, quem tem hipo tem mais tendência para síndrome depressivo, e daí ser importante as pessoas, pelo menos sobretudo as mulheres, e a partir de determinada idade, nas análises de rotina também incluírem ou pedir ao médico de família também para fazer uma análise, porque é uma análise simples, é uma análise de sangue, que permite fazer este rastreio e que muitas vezes permite que a pessoa se sinta melhor, porque isto são doenças indolentes que se vão instalando, e iniciando a terapêutica a curto, médio prazo, a pessoa melhora significativamente e, portanto, deixa de ter essa patologia depressiva que pensava que era de si própria, e não, que era uma coisa adquirida por uma doença. Neste momento, é assim, frequentar normalmente as consultas, manter a sua vigilância, cumprir a terapêutica, fazer as suas análises de rotina. Também é extremamente importante que a pessoa comece a voltar às suas rotinas, ao seu
ao seu convívio, porque de facto aquilo que a gente se apercebe é que muitas vezes as pessoas, eu tenho pessoas que com esta história do Covid, que pura e simplesmente abandonaram a terapêutica, e por, até tenho doentes que me chegam a dizer que, não, mas eu deixei de tomar os comprimidos, doutor, não tinha quem nos passasse e portanto eu também não fui à farmácia. Eu assim, mas como é que faz isso? Então isso é uma terapêutica que eu costumo dizer por brincadeira que é até aos 110 anos. E que é para eles entenderem que não podem parar, não é? Mas há pessoas que mesmo nós explicando que isto é uma terapêutica crónica, portanto até aos 110 anos, que suspendem porque sim, porque estavam deprimidas, porque estavam em casa, porque não sentiam vontade de nada, não é? Inclusive de ir à farmácia comprar, porque muitas vezes, como é uma doença crónica, os farmacêuticos haviam os medicamentos sem propriamente receita, e também não estamos a falar de um custo tão elevado, ou seja, há aqui mesmo uma negligência associada aqui à pandemia, ao isolamento, à depressão, que toda esta situação nos conduziu e que agora, penso que em breve que havemos de conseguir desconstruir isto. Para os colegas de medicina geral e familiar, eu trabalho num centro, que é no Hospital Garcia de Horta, que felizmente nós temos uma forma de trabalhar que temos consultadoria nos centros de saúde. Portanto, nós temos uma ligação direta com os colegas do centro de saúde, porque fazemos reuniões mensais em cada centro de saúde. Toda a equipa se divide e, portanto, temos os centros de saúde todos, basicamente todos controlados, entre aspas, ou seja, mas cada vez mais aquilo que devemos transmitir é a importância de estar alerta para pequenos alarmes, voltar a pegar nos doentes logo porque eles agora também vão regressar, e inclusive os colegas também foram muito assoberbados com esta questão do Covid e de terem que prestar os cuidados aos doentes respiratórios, que não sabiam se era Covid ou não, mas que obviamente houve muita patologia que ficou para trás, porque tudo o que fosse de rotina acabou por ser negligenciado, entre aspas, e infelizmente nós cada vez encontramos mais patologia, e por isso é que nós vemos agora também já algumas referenciações para o hospital. Eu noto muito, porque eu tanto tenho hospital como tenho privada, e eu notei perfeitamente que não havia resposta hospitalar, porque de um momento para o outro o meu consultório estava cheio em altura de pandémica em que as pessoas estavam isoladas, portanto, ou seja, não tinham realmente outra forma de ir e de entrar pelo Sistema Nacional de Saúde, que é uma coisa que me frustra imenso, mas a verdade é que isso acontece, não é? Porque depois são sempre os mesmos, são ciclos viciosos, é sempre quem tem capacidade económica tem ADSE, tem seguro e pode recorrer aos hospitais privados. Quem não tem nada é como sempre, não é? Ou tem a sorte de alguém pegar, ou então, enfim, felizmente parece que as coisas estão a começar a melhorar, e portanto eu acho que a grande mensagem para os colegas de medicina geral e familiar é mantermos o nosso contacto como sempre, retomarmos as nossas reuniões presenciais, que são essenciais, e estar alerta também para a patologia tireoideia dada a sua frequência.